Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 95 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e você já sabe, deve manter os cuidados com a sua saúde, usar a máscara sempre que sair de casa, lavar as mãos várias vezes ao dia e manter o distanciamento, combinado? Na aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador e 8 retângulos de papel, certo? Os retângulos de papel que você vai precisar podem ser assim, ó, deste tamanho aqui, para a atividade que faremos no decorrer da aula, certo? Então, agora você vai registrar as informações da aula de hoje, coloque a data, o seu nome, aula 95, terceiro ano e LP de Língua Portuguesa. Registra essas informações e deixa recortado aí os 8 retângulos de papel. Tempo para vocês.
Muito bem, já registrou tudo no seu caderno? Então vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior? Nós conhecemos um novo texto, uma nova regra de jogo gato e rato. Porém, é um jogo com regras diferentes, com um tabuleiro diferente. Depois da leitura do texto, nós respondemos algumas questões sobre o texto. Também relemos alguns fragmentos, alguns trechos do texto e pensamos sobre algumas palavras e a escrita dessas palavras. E nós relembramos do personagem Pepe, lá da Semana de Língua Portuguesa, e escrevemos palavras registrando essas ações que o Pepe estava executando, certo? E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos relembrar os dois textos que nós já lemos. E para começarmos a nossa aula relembrando esses textos, nós vamos inserir algumas palavras no alfabeto. Lá do primeiro texto que nós lemos, nós vamos inserir no alfabeto a palavra diagonal. Lembram que pesquisamos no dicionário o sentido dessa palavra? E do segundo texto, nós vamos inserir a palavra tabuleiro. Vamos lá? Então, a primeira palavra que nós vamos colocar é a palavra diagonal. Diagonal começa com a letra D. Então, vamos fazer a leitura do alfabeto até localizarmos a letra D. A, B, C, D. Não temos nenhuma palavra ainda como referencial na letra D. Então, vamos colocar a palavra diagonal escrita nos diferentes tipos de letra. A próxima palavra que nós vamos incluir no alfabeto é a palavra tabuleiro. Tabuleiro começa com a letra T. Então, estamos na letra D. Vamos localizar a letra T, continuando a sequência do alfabeto? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Localizamos a letra T. Aqui na letra T, nós temos a palavra trunfo. Trunfo também é o nome de um jogo. Então, nós vamos substituir a referência aqui, que é a palavra trunfo, por tabuleiro, que é o tema das nossas aulas. O trunfo não é um jogo de tabuleiro, mas é um jogo também. Vamos completar a leitura do alfabeto? Então, estávamos na letra T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, nós completamos o nosso alfabeto de hoje, mas vamos continuar pensando nos textos, comparando esses textos. Então, eu trouxe os dois cartazes com os textos que nós lemos nessas aulas, com as regras de jogo gato e rato. Vamos olhar atentamente para esses cartazes e ver algumas semelhanças e diferenças que esses textos apresentam? Então, o que nós encontramos em comum? Primeiro, é o nome, dos jogos, que é o mesmo. A única diferença é que nesse aqui, nós temos ali um complemento, que é o pega-pega. Temos objetivo nos dois jogos, nos dois textos. Temos o número de participantes. Aqui nós temos apenas escrito material. Nesse nós temos a quantidade e distribuição das peças no tabuleiro. Nas duas regras de jogo, nós encontramos a imagem dos tabuleiros. Aqui nós vemos que é a imagem do jogo do tabuleiro do jogo de xadrez
E o tabuleiro deste jogo Gato e Rato é um tabuleiro diferenciado. Neste jogo, nós vemos a imagem aqui dos marcadores das peças que representam os gatos e o rato. Já nesses, já nos indica, né, um tabuleiro e 2 marcadores representando o gato e o rato. Então, não mostra nem a posição inicial, nem quais são esses marcadores. O que nos indica que podemos usar qualquer objeto como marcadores nesse tabuleiro. Nos 2 textos, nós temos indicadas as maneiras de como jogar, apresentando as regras desses jogos e também as fontes, que é de onde esses textos foram retirados, essas informações sobre esses jogos foram retirados. Então, temos questões em comum, que se repetem, informações, elementos que são comuns aos 2 textos, mas também temos diferenças. Sobre o conteúdo do texto 1, que a gente vai chamar esse texto que lemos primeiro de texto 1 e esse texto que lemos depois de texto 2, nós vamos fazer uma atividade agora com perguntas para que vocês pensem, fazendo comparações, analisando, relembrando o que nós lemos nesses 2 textos. Para isso, vocês vão responder lá no caderno de vocês se a questão é verdadeira ou falsa, trazendo apenas a letra correspondente, V ou F. Se aquela afirmativa for verdadeira, você coloca a letra V. Se não for, se for falsa, você vai colocar a letra F. Então, lá no seu caderno, você vai apenas registrar os números de 1 a 7, porque serão 7 questões para refletirmos se a afirmativa é verdadeira ou falsa. E do lado, você coloca V ou F, de acordo com a sua resposta. Podemos começar? Vamos lá, então? Atenção para a primeira questão. Verdadeiro ou falso? Nos 2 jogos, a captura do rato. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Tempo para você pensar e responder no caderno. Conseguiu identificar se essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E o que você respondeu? Vamos conferir? Essa alternativa, essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque apenas no jogo do texto 2 é que há captura do rato, certo? Vamos lá? Vamos pensar em mais uma afirmativa? Apenas o texto 1 sugere variações quanto ao número de participantes do jogo. Atenção, está dizendo que apenas o texto 1. Então, reflita se essa afirmativa é verdadeira ou falsa e registre no seu caderno.
a sua resposta para a afirmativa 2, essa afirmativa é verdadeira, porque apenas o texto 1 fala que pode ser 2 participantes, podendo ser individual, em grupos, em duplas. Na regra do texto 2, aparece apenas 2 participantes. Terceira afirmativa. Nos 2 jogos, o rato sempre inicia a partida. Verdadeiro ou falso? Registre no caderno. Então, vamos conferir a resposta? Essa afirmativa é verdadeira. Ao lermos os 2 textos, nós encontramos essa regra, que é o rato que sempre inicia a partida. Vamos lá para número 4. Apenas na regra do texto 2, o tabuleiro de xadrez é utilizado para o jogo gato e rato. Atenção, mais uma vez está falando que apenas na regra do texto 2. Releia, pense e registre a resposta no caderno. Então, qual é a resposta? Essa afirmativa é falsa, porque é na regra do texto 1 em que o tabuleiro de xadrez é utilizado no jogo. Vamos lá, mais uma? Afirmativa número 5. Ambos os textos indicam a posição inicial dos marcadores. Vejam o que significa essa palavra ambos. Quer dizer que os 2 textos indicam a posição inicial dos marcadores. Então, responde aí, é verdadeiro ou falso? A resposta para essa afirmativa é falsa.
falso. Por quê? Porque lá no texto 2 não está indicada a posição inicial dos marcadores. Diz que eles podem começar em qualquer posição. Vamos lá para mais uma reflexão: é verdadeiro ou falso? Ambos os textos indicam que um único movimento deve ser realizado a cada rodada. Então vejam bem, os dois textos indicam que um único movimento deve ser realizado a cada rodada. Isso é verdadeiro ou é falso? Então, qual foi a sua resposta? É verdadeiro ou falso? É verdadeira essa afirmativa. Por quê? Porque ambas as regras dizem que apenas um movimento pode ser executado em cada rodada dos dois jogos. E agora nós vamos à nossa última reflexão. Verdadeiro ou falso? É possível representar gato ou rato nos dois jogos, porém apenas na regra do texto 2, a inversão de funções deve acontecer na mesma partida. Ficou confuso? Eu vou ler novamente e você presta atenção. É possível representar gato ou rato nos dois jogos, porém apenas na regra do texto 2, a inversão de funções deve acontecer na mesma partida. Relembraram da nossa leitura? Então anota aí no seu caderno. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos conferir a resposta? Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Porque nós lemos na regra do texto 2 que para sabermos quem é o vencedor, precisamos, assim que o rato for capturado, é preciso inverter as posições dos jogadores e contar o número de movimentos que eles realizaram para a captura do rato. Só assim a gente sabe quem é o vencedor, certo? Então, confira aí o seu registro. Número 1, falso. 2, verdadeiro. 3, verdadeiro. 4, falso. 5, falso. 6, verdadeiro. E 7, verdadeiro. Agora, nós vamos continuar pensando nesses dois textos que nós lemos nessa sequência de aulas e nós vamos refletir sobre algumas palavrinhas. Vejam, esse trecho do como jogar é lá do texto 1. Observem que temos algumas palavras destacadas, tem um retângulo vermelho no entorno dessas palavras. Vamos fazer a leitura? Traz,
a, é, já. Lá do texto 2, eu trago novamente o fragmento referente a como jogar este jogo e trago mais uma palavra em destaque, que é a palavra só. Isso mesmo. Agora eu trago todas essas palavras reunidas. Traz, a, só, é, já. O que essas palavras têm em comum? Pensem um pouquinho. A professora trouxe essas palavras lá do texto aqui no painel. Vamos ler elas novamente? Traz, a, só, é, já. Agora pensem comigo. O que essas palavras têm em comum? Ou seja, o que elas têm de igual? Conseguem pensar em alguma coisa? Ah, deve ter alguém que pensou que todas essas palavras são formadas por apenas uma sílaba. Isso mesmo, olha só. Traz, uma sílaba só. A, só, é, já. Todas palavras com apenas uma sílaba. Tem mais uma coisa que essas palavras têm em comum. Conseguiram perceber? Essas palavras são acentuadas, isso mesmo. Todas elas têm o acento. E esse acento aqui, que nós estamos vendo nessas palavras em específico, é o acento agudo. Mas será que então todas as palavras que têm uma sílaba só são acentuadas? Eu trouxe algumas outras palavras para nós pensarmos. Olha só, a palavra luz, a palavra dor, a palavra gel e a palavra som. Essas palavras também são monossílabas? São. Tem apenas uma sílaba. Vamos repetir para você perceber que elas também têm apenas uma sílaba? Vamos lá. Luz, dor, gel, som. Ah, mas essas palavras não são acentuadas. Vamos agora observar essas palavras, como elas terminam. A palavra luz termina com Z. A palavra dor termina com R. A palavra gel termina com L. A palavra som termina com M. E as palavras que estão acentuadas? O traz, aqui termina com S. A termina com A. Só termina com O. O é uma palavra que é formada por uma única letra, né? E o já termina com A. Ah, mas aqui terminam com S. Mas dentro da língua portuguesa, nós temos uma regra que a gente consegue perceber na leitura dessas palavras. Quando as palavras são monossílabas, ou seja, elas têm uma sílaba só, e elas são pronunciadas de maneira forte, ou seja, são monossílabas e tônicas, né? Porque são palavras fortes. Vejam, traz, a, já, é, só. E elas são, então, monossílabas, tônicas e terminadas em aqui, o ou é, elas têm acento. E o mesmo vale se elas forem terminadas em as, os e es. Aqui, por exemplo, se eu tivesse escrito a palavra sós, terminaria em os e também seria acentuada.
É uma palavra de uma sílaba só, que a gente pronuncia com intensidade, então é uma monossílaba tônica e é terminada em as, os ou es. Então, nós acentuamos. Essas palavras não são acentuadas, elas são monossílabas, né? Tem uma sílaba só. Também pronunciamos com intensidade, mas elas não têm essas terminações. A ou as, é ou es, o ou os, certo? Então, sempre que você for escrever uma palavra de uma sílaba só, pronunciada de uma forma intensa, você vai pensar nessa regrinha para saber se essa palavra tem acento ou não. E como a gente sempre lembra, se tem dúvida na acentuação, na escrita dessas palavras, a gente sempre pode e deve consultar o dicionário. Então vejam aí no slide. Vamos ler novamente as palavras sobre quais nós refletimos agora? Traz, a, só, é, já, luz, dor, gel e som. Agora você já sabe porque algumas são acentuadas e outras não. Então agora nós vamos brincar. Nós vamos brincar de batalha de palavras. E para isso você vai utilizar aqueles retângulos de papel que eu pedi lá no começo da aula para vocês. Vejam, eu tenho 8 cartas da batalha de palavras. Vejam, são apenas imagens e você vai confeccionar essas cartas agora. Você vai apenas fazer o desenho correspondente, certo? Não precisa pintar agora, você pode pintar depois, se você desejar. Você vai apenas fazer um desenho simples representando essas imagens que você vê na tela. A escrita das palavras nós vamos fazer juntos durante a batalha de palavras. Por isso que tem essa linha embaixo que está faltando a escrita da palavra, certo? Então, eu vou dizer para vocês quais são as imagens que estão na tela para que vocês representem por meio de desenhos. Então, nós temos flor, mel, pé, sol, nó, chá, pá e trem. Então, agora você terá um tempo para fazer esses desenhos e já já a gente continua com a nossa batalha de palavras.
Vamos começar então a nossa batalha de palavras? Vou explicar então para vocês como será a nossa brincadeira. Eu peguei as 8 cartas com as imagens que vocês já desenharam, vocês vão ter elas aí com vocês também, e embaralhei essas cartas. Eu fiz elas em tamanho maior, estão aqui sobre a mesa. Embaralhei e dividi em 2 montes. Um monte vai ser para vocês, estudantes do 3º ano, e o outro é para mim, professora Alessandra, certo? A cada rodada, nós vamos virar 2 cartas. Uma carta de vocês, estudantes, e uma carta da professora. Se a palavra que nós virarmos tiver acento, marca ponto. Então, se tiver acento na palavra que eu virei para os estudantes marcam ponto. Se tiver acento na palavra que virei para mim, eu marco ponto, certo? E vamos ver quem vai conseguir mais pontos. Esses pontos vão ser representados por estrelas. Cada vez que tirarmos uma palavra acentuada, vamos pontuar, ou para os estudantes, ou para mim, professora. Vamos ver quem ganha essa batalha? Vamos começar então? Então eu vou virando as cartas, você vai selecionando aí nas que você desenhou, vai escrevendo as palavras junto comigo e vai torcendo aí para ganhar. Será que vocês vão ganhar ou será que sou eu? Vamos lá então? Vamos lá. Então aqui temos a pilha dos estudantes do 3º ano. Qual é a primeira palavra que saiu aqui para vocês? É a palavra pés. Como eu escrevo pés? P, E, S. Pés. Lembram da regra? É uma monossílaba terminada em S, então leva acento. Então, vocês já têm uma estrela. Eu vou virar agora uma carta aqui para mim. Olha só, o que eu tenho aqui é um pote de mel. Como eu escrevo mel? Mel.
N, E, L. Mel. Mel não é terminado em A, E ou O, nem As, Es ou Os. Então, não marco ponto. Vamos continuar? Mais uma carta para vocês. O que eu tenho aqui? É o Sol. Como eu escrevo Sol? Vamos lá? S, O, L. Termina da maneira como nós refletimos sobre a regra de acentuar palavras de uma sílaba só, que são sílabas tônicas? Não, termina com L, então não é acentuada. Vamos continuar? Vocês não marcaram pontos. Olha o que eu tirei para mim. A palavra flor. Como eu escrevo flor? F, L, O, R. Flor. Termina da maneira com que estavam acentuadas as palavras lá do texto? Também não. Então, eu estou sem sorte, não tenho nada de ponto ainda. Vamos continuar? Olha só o que eu tirei para vocês. É a palavra nó. Vamos escrever nó? Olha só. Nó, N, O. Monossílaba tônica terminada em O, com acento. Então, mais uma estrelinha para vocês. O que será que vai sair aqui para mim? Pá! O nome dessa ferramenta é pá. Como eu escrevo pá? P-A. Monossílaba tônica terminada em A. Leva acento, porque enfim eu ganhei uma estrelinha. E agora mais duas cartas. Estamos terminando aqui. Chá. Como eu escrevo chá? C-H-A. Monossílaba tônica terminada em A. Acento. Mais uma estrela. E a última palavra que sobrou aqui para a professora é a palavra trem. Como eu escrevo trem? T-R-E-N. Olha como terminou. Então, não vai acento. E quem venceu essa batalha de palavras? Os estudantes do terceiro ano, que tiveram as palavras pés, nó e chá. Gostaram de brincar de batalha de palavras? Foi divertido, não foi? Vocês podem utilizar as cartas que vocês têm agora para brincar com outras pessoas aí que moram com vocês, amigos, familiares. A gente brinca, se diverte e aprende junto. Foi muito bom estar com vocês na aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Um abraço!